São ideias, são conversas, são diálogos, e esse é o podcast da Ação Geral. E hoje a nossa conversa é com Ramos Fará, diretor da Ação Geral, há 40 anos, um cara que está à frente dessa história e promovendo boa arquitetura, promovendo que a cidade seja melhor, e eu acho que um cara que tem no sangue muita persistência, inovação e muito foco em relacionamento. Então, tudo bem, Ramos? Tudo jóia. Vamos navegar nessa conversa aí, vai ser muito legal. Simbora. Bom, assim, antes de tudo, estamos juntos aí numa estrada já há 7 anos, que a gente se conheceu. Acho que desde o começo, desde que eu voltei para Brasília, existe da minha parte uma admiração muito grande, não só pela marca, mas por você, pela próxima geração que está vindo aí para São Geraldo. E então são 7 anos que a gente vem construindo algumas histórias aí juntos. Eu me sinto muito honrado de colaborar com a marca, de fazer com que ela se atualize, que ela esteja à frente do seu tempo. E eu acho que esse espírito você traz muito forte em você e eu admiro muito isso na sua trajetória. E, enfim, nossas trocas são sempre muito boas, são sempre muito produtivas, eu aprendo muito com você. Então, primeira coisa, eu acho que assim, para a gente abrir uma conversa sobre a São Geraldo, queria saber como é que isso aconteceu, de onde ela veio, como é que ela surgiu. Eu sei que vocês vieram ali de Anápolis, que a família é de origem libanesa. Queria saber, me conta um pouquinho como é que vieram parar em Brasília, exatamente. Nossa, quando você fala 40 anos, é muito tempo, né? E tudo começa com um homem que teve a visão de tudo isso aqui, né? Ele não está no meio de nós hoje, que é meu pai, né? Então, ele já tinha uma visão muito forte, mesmo tendo sangue libanês, né? Cultura libanesa, mas ele adaptou muito rápido para o Brasil. Aquela vontade de vencer na vida, veio aí com uma mão atrás, outra na frente, sem recurso, sem falar a língua, né? Mas tinha uma força de vontade, uma inteligência natural fantástica. Eu tenho assim, não posso nem falar porque é meu pai, mas é um cara que eu admiro, admiro e vou admirar até o fim da minha vida. Mas ele veio para a história, ele veio para São Paulo, depois veio para Anápolis, mas sempre ele teve uma admiração muito grande por JK, né? Então, o JK inspirava muitas pessoas, principalmente pessoas que estavam perto de Brasília, né? Então, ele decidiu tudo que ele ganhava na vida investir em Brasília. Então, desde o começo, desde 1960, né, o antes um pouco, eles já vinham aí vender produto aqui na Cidade Livre, que hoje é o Núcleo Bandeirante, e ele tinha assim, uma vontade de, falou assim, pô, se Brasília vai ser capital do Brasil, eu vou investir lá. Eu acho que vai dar certo. E ele falava isso na reunião de amigos deles da cidade lá de Anápolis. 95% falava, você é louco, não mexe com aquilo ali, aquilo é um cerrado, não vai para frente, porque tinha essa mística de Brasília não dá Sim. certo. É um faroeste, né? É um faroeste, né? Sim. E ele fazia tudo aqui para nós. Então, quer dizer, para desenvolver e buscar uma nova direção de investimento. E começou a dar certo, né? Então, ele tinha umas histórias dele que, como ele era uma pessoa que assim, confiava em pouca gente, então ele tinha as pessoas chaves, né? Eu lembro da dona Natalina, que era do cartório, que é a mulher que falava o aval para ele assinar as escrituras, né? Tá tudo certo. Então, a dona Natalina falava, então, a Natalina não, é Deus no céu, Natalina na terra, né? Então, são coisas que aconteciam. Então, ele resolveu realmente vir para Brasília, investir em Brasília, não morava aqui ainda. A gente veio estudar em Brasília, eu e meus irmãos, e em 1982 ele resolveu mudar para Brasília. Ele fechou a empresa em Anápolis, vendeu tudo que tinha em Anápolis e concentrou tudo em Brasília. Nessa época era uma empresa de quê? Lá em Anápolis. Era confecção, armarinho em geral, essas Tá. coisas, vendia atacado, né, É. para o norte, nordeste, e tinha muito pessoal vinha do garimpo. O mundo era assim, Anápolis era um centro comercial Sim, sim. do centro-norte para o Brasil, né? Então, ele veio em 82 e ele viu que em 83 meus irmãos já tinham formado, eu não.
eu estava fazendo engenharia civil na UNB, meus irmãos já tinham formado em engenharia. Ele falou, peraí, vocês vão ficar aí fazendo o quê? Fazendo uma construção pequena, uma coisinha, eu acho que precisa de uma coisa mais sólida. Ele falou, vamos abrir um negócio. Como ele veio do vínculo do varejo, né? Então, eu falei, vamos abrir um negócio. E ele chamou meus irmãos mais velhos, falou assim, ó, vamos abrir uma loja de material de construção. Como ele já estava no ramo, construindo e tal, vamos abrir uma loja de material de construção. Então, vamos. Meus irmãos, beleza, vamos lá, tal. Só que ele tem uma, como ele é um pouco visionário, né? Ele falou assim, pô, mas eu preciso de alguém que gosta de gente, né? Que gosta de balcão. E eu era assim um cara que gostava mais de balcão. Meu irmão, um era engenheiro, o outro era mais estratégico, né? Mas lá no dia a dia tinha que ter um cara para começar. Então ele falou assim, e aí, você quer largar a engenharia para tocar a loja? Eu falei, não pensei duas vezes, né? Larguei a engenharia e fui tocar a loja. E estou aqui até hoje, depois de 40 anos, estou aqui até hoje. Coisa boa. Eu não sabia. E saber que seu pai você traz dele essa herança, né, visionária, eu acho que tem tudo a ver com o que eu vejo você praticando aqui. E esse operacional da loja, que a sua presença está muito marcada aqui. Mas eu queria saber dos desafios. Então, abrir uma loja 40 anos atrás, e como é que foi essa trajetória de lá para cá? A gente abriu em 83, né, 40 anos, na Asa Norte, uma loja pequena que vendia ferragens, ferramentas, material elétrico, hidráulico. E fomos tentando ali, né, buscando um caminho para que, para que a gente se encontrasse no negócio, né, porque já existiam grandes empresas em Brasília, já tradicionais, com muitos anos e tal. Né? Então, eu falei assim, pô, não é fácil você começar e do nada, mas a gente tinha o quê? Tinha um espírito empreendedor, tinha cultura de varejista que já veio do meu pai, e aí a gente começou, e logo, em 4 anos, né, ele fez outro desafio para nós, que foi de vir para o setor de indústria. Os três irmãos reuniram, falaram que meu pai era doido, porque como é que a gente vinha para o setor de indústria com uma loja de 60 para uma loja de 4.000 metros? Para uma empresa de 4.000 metros. Ele falou, vocês têm medo de quê? O sol nasce para todos. Então, essa foi a resposta que ele deu. Viemos, apanhamos no começo, até a gente encontrar o caminho. Foi onde que a gente encontrou o caminho de trabalhar especialmente com material de acabamento, ser uma loja especializada em acabamento. E isso tudo aconteceu de 87 nós viemos para o setor de indústria, 89 a gente começou já com material de acabamento. Então foi muito rápida a mudança de chave. Entendi. Mas a mudança de chave também fez o negócio crescer muito ou ele se estabeleceu logo de início? Como é que foi no ponto de vista de business? Como é que aconteceu no começo? Foi. Primeiro, você tinha poucos fornecedores que tinha essa cultura. O Brasil era um país ainda que tinha poucas indústrias, e as indústrias que tinham eram multinacionais, né? Então, a gente começou e foi depurando os fornecedores até achar um caminho que foi um caminho promissor. E logo a gente realmente teve êxito, porque era um mercado muito cru, né, Sim, naquela época, né? Então mexia com acabamento, tinha poucas lojas que mexiam só com acabamento. Então essa foi a sacada. Eu acho que essa sacada deu um norte legal e a gente realmente teve êxito aí. legal. E nessa época ainda existia, bom, assim, a minha linha do tempo talvez fique um pouco confusa, porque anos 60, então, esse boom imobiliário vem, né, todo um fluxo de gente para Brasília, para morar aqui, muita gente pioneira. Mas aí a gente está falando dos anos 80, como é que estava o mercado imobiliário, como é que estava a construção nessa época? Ainda era um boom? Ainda era uma crescente? Ou... Ele oscilava muito porque estava na mão de poucas construtoras e dependia muito de financiamento da Caixa Econômica. Foi onde que meu pai falou assim, gente, se vocês dependerem da Caixa, nós não temos gente lá dentro. Então, quer dizer, como é que a gente faz isso? E era muito difícil você pegar um empréstimo da Caixa, fazer um empreendimento, lançar e depender da Caixa Econômica naquela época. Então, foi onde que ele falou, vamos abrir a loja. Então, foi uma das coisas que a gente estava na construção civil, mas nós não paramos com a construção civil. A construtora nossa, que é a construtora Luner, ela veio antes da São Geraldo. Tá. Né? Então, a gente tentou na construção, mas meu pai achava que melhor era ter uma loja também, não só a construtora, mas a loja. E a loja impulsionou muito a construtora Luner. E a construtora Luner hoje, graças a Deus, a gente tem uma história bonita também. Legal, bacana.
E uma dúvida, uma questão assim que também acho que a maioria das pessoas não devem saber um pouco não devem saber dessa história. Por que que é São Geraldo, né? As pessoas ficam achando que o fundador chama É, Geraldo, que, enfim, tem essa confusão. Mas por que São Geraldo? Quem batizou essa história? esse aí, a loja do meu pai em Anápolis chamava São Geraldo também, né? É uma história assim, tem duas linhas, né? E São Geraldo é padroeira de Curvelo, Minas Gerais, e é santo das mães, né? O Vaticano canonizou ele como santo, mas foi um santo que não fez milagre. O milagre era ele mesmo que era um milagre. Então, acho que meu pai, não sei se ele leu isso, se ele ouviu isso, só sei que ele colocou São Geraldo. Tinha uma loja também em outra cidade que também chamava São Geraldo, que era conhecido dele. E ele usou o nome na época, não tinha muito essa questão de marca e patente e tal. E ele usou e tal, e as coisas foram indo, né? Então, assim, a marca veio dele, né, da loja de Anápolis, dessa visão dele em relação se foi a nível de religioso ou do amigo dele que ganhou dinheiro com a marca São Geraldo, e tinha muita superstição disso, mas você colocou São Geraldo, eu vou também colocar. Então tem um pouquinho disso. Então a marca veio disso. E a gente, quando chegou aqui, nós, os dois irmãos, mas os dois irmãos, falaram assim: não, nós vamos colocar São Geraldo, vamos continuar com essa marca. Então ela está desde 57 para cá, nós já temos quantos anos aí? Se eu pegar e dar 40, mais. Estou fazendo não sei quantos anos, mais de 70 anos aí. Não, bom demais, bom demais. Ô, Rames, eu queria falar um pouquinho de Brasília, porque eu acho que Brasília tem uma lógica muito própria. E, bom, eu sou nascido em Brasília, e, a gente sabe que o mercado aqui opera de uma forma diferente, a arquitetura opera aqui de uma forma diferente. Queria saber o que que te chama mais atenção nessa cidade, qual que é a lógica dela que faz seu negócio ser diferente ou funcionar de uma forma diferente. Existe alguma dinâmica da cidade que puxa o business para ser algo diferente ou não? Eu acho que pela arquitetura, ela já fala por si só, né? A arquitetura de Brasília é única, né? Então leva a gente a ter sempre buscar dentro dessa vínculo com a arquitetura, essa questão, tudo bem que é uma cidade política, isso, aquilo, mas ela leva a gente a ter sempre uma loja de um perfil mais avantajado, mais evoluído, que busca sempre novidade, porque ela por si só cobra muito isso da gente. É uma coisa indireta, mas ela cobra isso da gente. Porque, pô, como é que você vai ter uma loja que fala de acabamento, que trata com público A, e você não conversa com a cidade? É complexo isso aí. Então a gente tem que estar policiando isso. Então isso não é fácil, até dos detalhes do showroom. A gente pensa isso, porque, pô, Brasília é uma cidade maravilhosa. Arquitetura, você pega. Uma vez eu recebi um presidente de uma empresa que é alemã, e ele veio para Brasília. Eu falei: quantos dias você vai ficar aqui? Não, eu vou ficar só uma noite. Aí ele perguntou para mim, falou: mas eu queria conhecer Brasília. Eu falei: uma noite? Como é que você vai conhecer Brasília à noite? Eu fui andando com ele, fui fazendo um percurso mais rápido possível, isso era quase meia-noite, a gente jantou e tal. E ele falou assim: para Brasília, esse jardim, quem cuida? Eu falei: a natureza. Lógico, tem a cortar a grama, mas os caras não adubam, não, isso é tudo natureza. Os caras ficaram loucos. A hora que ele foi andando e vindo só aquele verde, aquelas árvores, aquelas coisas, que hoje o mundo, todo mundo fala em cidade verde, né? Cidade sustentável. Brasília é A gente cidade sempre verde por foi, né? natureza, né? Sim, É natureza, quer dizer, já tá dentro dela, do sim. DNA dela. Isso para mim é fantástico. E para nós aqui no dia a dia, é um desafio de você fazer a empresa, o showroom, a maneira de mostrar produto, a maneira de você estar ali com Brasília. Isso Sim. tem que estar junto. Eu acho que a cidade sempre esteve na vanguarda, né? Assim, de alguma forma, eu acho que a gente tem esses símbolos de arquitetura, que é o que vai para o mundo todo, né? Além da política, eu acho que a arquitetura é o que fala mais alto aqui. E a gente, de fato, mora numa cidade que é maravilhosa e que tem ainda é uma aula de arquitetura, né? Então, ainda temos muitos aprendizados para ter lá dos anos 60 para cá. Então, eu imagino que estar sempre à frente, ter esse valor de estar sempre à frente, estar sempre incomodado, né, em estar melhor sempre, eu acho que eu vejo isso também na São Geral. Mas queria saber como é que é a arquitetura, então você pensando na arquitetura dos anos 60, modernista, né, arquitetura raiz, acadêmica, como que isso evoluiu de lá para cá e como você viu essa arquitetura evoluindo então dos anos de 83, né, vamos colocar, para até hoje? Como é que está evoluindo a arquitetura? Que movimento você está vendo nas questões de projeto, ou de materiais, ou de escolhas de arquitetura?
tem boa arquitetura depois de Brasília? Está acontecendo boa arquitetura? Eu acho que a gente está fazendo uma fase hoje da arquitetura de Brasília é resgatar a origem. A gente talvez se perdeu um pouco. Você anda pela Asa Sul, você vê uns prédios que ainda mantêm aquela arquitetura de Brasília, né? E você vê prédios que mudaram muito a sua fachada, o seu pelotis, essas coisas todas, principalmente na Asa Sul e na Asa Norte. E aí você vê que hoje os arquitetos estão preocupados. Falam assim, pô, então quer dizer, vamos resgatar, não vamos mudar muito a história do jogo. Ela vai evoluir naturalmente, mas não mudar, não escolher um outro caminho. Ela já tem um caminho traçado, eu acho, na minha visão, tem um caminho traçado, é sólido, é bonito, como é que fala, é elegante, ele é atemporal. Então, para mim, tudo isso influencia muito nas nossas tomadas de decisões, até nível de marketing, a nível de produto, a nível de exposição, a nível de relacionamento, tudo, Sim. né? Mas é interessante pensar num resgate, uma cidade que tem 63 anos, é isso? Brasília, 63 anos. 63. Então, qual que é a identidade coletiva, né, de uma cidade de 63 anos, mas que já veio com essa identidade muito marcada. Então, as pessoas acho que tiveram, na minha percepção, um desejo de expressão, um desejo de negação, talvez, daquilo que foi proposto, e aí começou a sair um pouco fora dos trilhos. Eu acho que agora a gente está voltando para esse Eu resgate, acho. ao que é verdadeiro, ao que é da gente mesmo, e eu acho que essa arquitetura, que ela é mais purista, ela é mais reta, ela é mais bruta, né, no sentido de os materiais estão aparentes, Concreto, né, aparente. concreto aparente, sem muita tinta, sem muita frescura, mas com um rigor e um acabamento impecável, né? Então assim você vê então, a fachada de concreto, só que é bem feita, é um concreto feito de uma maneira super artesanal. É um piso X, é um piso muito bem instalado. Então, assim, não tem muita variedade, é uma opção, só que muito bem feita. Eu vejo isso, eu vejo esse movimento. E, mas você acha que tem boas arquiteturas acontecendo em Brasília hoje? A coisa está evoluindo? Ou a gente Eu estagnou? queria, eu queria só tocar um negócio. Esse dia teve o batizado do meu primeiro neto, e aí foi lá na capela da catedral. E lá tem um teto de concreto. Lindo demais. Cara, como é que Batisteca. eles faziam isso antigamente? Que forma é Hoje é aquela? quase impossível fazer aquilo. E os Sim, caras faziam aquilo antigamente. Você vê sim. como é o sonho, como é as coisas, né? Então, hoje, a arquitetura de hoje, a gente tem que resgatar isso. E você passa um pouquinho para a questão da mão de obra, né? Que tentar. Como é que aquela turma fazia aquilo ali? Era vontade só? Tinha técnica? Era um sonho? Não sei o que, que era, só que as coisas eram bem feitas, né, cara? Então, você vê, olha, como é que você faz aquilo? Construir Brasília, a gente fala assim, construir Brasília com um Fenemê que andava no máximo a 35 km por hora, Sim. né, que era o caminhão que tinha no mercado, né? Em Então, trazer poucos os anos, produtos. né? Então, cara, é uma coisa. Então, isso tudo influencia. Eu acho que está resgatando isso, porque, como você falou, que as pessoas tentaram achar um outro caminho, não aquele caminho que foi proposto, e aí eles viram que não, o caminho acho que aquele caminho é muito forte, aquilo que foi Sim. proposto é muito forte. Sim, eu ainda vejo pela cidade, eu acho que é interessante a gente nessa série de conversas, a gente abordar esses assuntos de preservação, né, de manutenção desse patrimônio, que eu acho que é um patrimônio histórico. A gente vê uma tela de um pintor dos anos 60, ela é valorizada como uma tela do pintor dos anos 60. E por que uma arquitetura dos anos 60 não é valorizada e não é conservada da maneira que preserve essa história para a gente, né? Então eu vejo ainda muito em Brasília tem um movimento de preservação, mas em paralelo tem um movimento que não está muito atento a isso. Então tem gente que ainda não despertou para isso. É uma pena, mas eu acho que a ação geral, enquanto marca, ela pode levantar algumas bandeiras para esses resgates, né, para a gente encontrar essa identidade que é coletiva, porque eu acho que a arquitetura faz a gente ter um senso de pertencimento, da gente se encontrar num espaço, da gente estar bem nessa cidade. Eu fiquei anos em São Paulo, morei muito tempo em São Paulo, morei fora, e na volta para Brasília eu me reconheci de Brasília. Então aqui eu quero estar aqui. Essa é a cidade que eu nasci e vou ficar aqui. Então eu quero contribuir para que a cidade melhore também. Como que a São Geraldo está abraçando essas causas? Ou como é que você vê, talvez Brasília no futuro? Como é que a gente está, para onde a gente está caminhando e como que a marca São Geraldo está caminhando para ser melhor? Esse é um desafio, né? Porque a gente precisa ser mais organizado no sentido de você querer que Brasília seja conservado seu projeto original, porque hoje, como diz a gente, falou que tudo vai se caminhando, vai se dissolvendo, talvez
uma linha, você falou que metade tá entendendo que tem que ser preservado, metade não está nem aí, mas eu acho que a gente precisa chamar mais gente para esse grupo de preservação, né? Porque é uma cidade linda, né? Tinha que ter políticas públicas e ou talvez políticas até privadas que podiam estar fazendo isso, né? Então acho que tem uma união entre política pública e política privada, de interesse público e privado, para que a gente possa levantar bandeiras de preservação do que é mais belo Brasília, que é a Sim, arquitetura. sim. E eu acho que promover também, fomentar, eu vejo São Geraldo, por exemplo, participando das mostras, né? Por exemplo, a Casa Cor, tendo o prêmio de jovens profissionais, incentivando a prática e colocando e dando espaço para novas linguagens, dando espaço para novos profissionais, porque eu acho que são eles que estão construindo de alguma forma o futuro dessa cidade, né? Eu acho que a arquitetura ela tem um papel de ativar todos os nossos sentidos, né? Todos, todos, todos. Então, eu acho que ela é a maior das artes, na minha opinião. Porque você tem que orquestrar tanta coisa, e para causar alguma impressão, para causar algum senso de alguma percepção. Então, eu vejo que a São Geraldo, quando ela fomenta, quando ela incentiva novos profissionais, ela está, de alguma forma, pensando nesse futuro. Como é que tem sido? Você, né, descobriram novos profissionais, descobriram pessoas legais? Como é que tem Sim, sido sim, isso? sim. Tem pessoas que já estão no mercado e agradecem a gente até hoje, porque foi uma oportunidade que abriu portas para essas pessoas, que elas estão ali, né? O mercado tem muita gente já solidificada e tal, e são pessoas que dali montaram uma carreira e estão muito bem hoje. E o que chama atenção quando a gente fala de jovem profissional é o nível dos projetos que eles fazem. Você vê que é uns projetos um pouco vinculados com a Brasília de ontem, Raiz. entendeu? Então, quer dizer, alguns assim, tudo bem, mas não são todos, mas a maioria está preocupado com isso. Quer dizer, essa turma, talvez, que está vindo agora, sentiu essa necessidade de resgatar isso, talvez, para o futuro, breve ou não, aí só o tempo dirá, que se isso vai ser bom para Brasília, para a Sim, preservação de Brasília. Essa turma jovem vai falar, pô, a gente precisa resgatar isso. Eu já sim, vejo muito forte que alguns escritórios de arquitetura já certificados em Brasília, que já levanta essa bandeira muito forte. Isso é muito legal. sim. E ainda mais porque eu acho assim, no quesito formal de arquitetura, Brasília tem, acho que assim, um vocabulário muito grande de boas arquiteturas. Agora, claro que tem que evoluir. Tecnologia, se a gente se apropria da forma dos anos 60 e insere aí automação, uma adega né, uma Ah, com adega tudo, né? tecnológica, ou uma geladeira de primeira linha, ou um piso de primeira linha. Então, eu acho que assim, eu acho que a gente tem de tudo, a gente está montado em cima de um patrimônio, né, que pode nos catapultar para um lugar que eu acho que é global, assim, a gente pode ser referência ainda. Então, eu acredito muito nessa história. Mas eu queria saber assim, como você visualiza São Geraldo daqui 40 anos? Ixi, Então daqui aí, 40 São Geraldo tem 80. 40, eu já estou velhinho de bengala, né? Eu nem sei se vai estar de bengala ou não, mas o tempo dirá. A São Geraldo, né? Hoje a gente está aí passando uma fase de geração, né? Então a gente está aqui, já tem minhas três filhas estão trabalhando comigo, né? E está trabalhando aqui na São Geraldo, não comigo, mas está aqui junto, com projetos novos, tem muita coisa para sair do papel, né? E a gente acredita, né? Porque que eu pergunto para mim, às vezes, eu ponho a cabeça no travesseiro, por que que minhas três filhas resolveram trabalhar comigo? Era mais fácil falar, pai, eu queria ser arquiteta, eu vou abrir um escritório, eu queria ser engenheiro, vou trabalhar lá na construtora. Não, resolver as três trabalhar aqui. É um desafio, né? Porque você passar a geração, uma cultura que a gente vem de 40 anos de negócio, né? E elas entrarem no negócio e sentir o seguinte, São Geraldo vai para mais 40 anos, eu acho que vai. Eu acho que Sim, vai, a próxima eu acho fase. que não, eu acho que tenho certeza, né? Lógico, depende de muitas variáveis, né? Mas eu tenho certeza que os próximos 40 anos vai ser maravilhoso para São Geraldo. É a hora de fazer o que seu pai fez com você, né? Empurra, né? Empurra, empurra e Empurra e vai. vai, não tem Abriu uma jeito. loja agora O, 3 vezes maior, empurra para o ela. sol nasce para todos, né? Ele fala o sol nasce para todos, vamos lá, né? Tem que ter competência, é claro, tem que ter competência. Assim, me ocorre aqui, Hans, a gente está fazendo comemorando esses 40 anos, né? E a gente está levantando essa ideia de que são muitas histórias, são muitos projetos, são muitas coisas acontecendo nesses 40 anos. E eu queria saber se tem alguma história que marcou mais a São Geraldo nesses 40 anos,
se tem algum episódio, alguma pílula aí que aconteceu que tenha te marcado. Eu imagino que muitas, mas alguma que você possa contar Assim, pra deixa eu gente. falar da relação assim com a gente fala, eu falo muito aqui na empresa que a gente não pode rotular cliente, né? E teve uma história uma vez que um cliente chegou aqui, camisa preta, calça preta, sandália havaiana, aquela branca com preta, aquela antiga, né? Que acho que não usa mais. E chegou aqui e tal. Os vendedores, ninguém quis atender o cara. O cara andou a loja todinha. Isso já tem mais ou menos uns 30 anos, mais de 30 anos atrás. E a gente tinha a marca exclusiva da linha da Insepa Valentino, que eles tinham autorização de usar o Vzinho do Ah, é. Valentino nos produtos. Então, aquilo ali todo mundo queria ter. Quem gostava de marca queria ter e tal. Era um sonho de consumo, né? Então, aí, cara, esse cliente ficou rodando e eu falei, pô, cara, ninguém vai atender. E eu ficava no showroom, né? E eu ficava ali como eu gerenciava nessa época. E aí eu fui lá conversar com ele e tal. Não, mas eu precisava ver aqui, você podia arrumar um vendedor? Fui lá, arrumei um vendedor para ele. Cara, o cara comprou a casa inteira num sábado, tudo que era de melhor. Como ele usava blusa preta, calça preta e sandália preta, ele comprou tudo que era preto na época. E graças a Deus eu tinha revestimento preto, metal preto, Tinha cerâmica preta? tinha. Era um preto, mas Louça, tinha um né? dourado, É. tinha louça preta, tinha. Aham. E, e metal preto. Era um preto, não era um preto, era quase um ônibus assim, meio fumê, sei lá o quê. E comprou tudo no negócio Valentino. Mas depois que ele comprou, pagou, no outro dia ele veio aqui na hora, foi perguntar: o que o senhor trabalha e tal? Não, eu mexo no garimpo. O cara era garimpeiro simples, Caramba, mas comprou. Falou, o sonho dele era colocar toda a casa dele, os banheiros tudo em preto. E a gente tinha solução, olha pra você ver a coincidência, que né? A gente demais. tinha solução. Então são histórias assim. Aí eu falei para a equipe de venda, eu falei, cara, não rotula cliente, porque já não sabe quem é o cara por dentro. Você não pode olhar a fisionomia dele e falar, esse cara Ah, tem ou não tem. Aí isso é um aprendizado para nós e para toda a equipe. Até hoje, se um cara ficar olhando para um cliente e rotular, a gente tem que chamar atenção, né? Essa foi uma das histórias interessantes. Tem outras também, né? Tem a história da questão que teve em 2003, há 20 anos atrás, né? No dia 24 de dezembro, eu já estava pensando já como é que seria a ceia de Natal, né? E aí me ligam aqui na loja, mais ou menos na faixa de meio-dia, que o nosso caminhão estava fazendo entrega, sofreu um acidente e os 3 funcionários estavam presos na ferragem do caminhão. Meu pai do céu. Eu falei assim, o que, que eu faço agora? 24, e a loja já estava fechando, que a gente fechava meio-dia e meio naquela época. E eu falei assim, pô, o que, que eu faço agora? Peguei, liguei para um amigo meu, falou, ó, você vai no hospital para mim e eu tô indo já. Aí fui para o hospital de base, levaram os 2 primeiros funcionários para lá, o terceiro estava preso nas ferragens, e o cara que me nossa. ligou falou assim que ele acha que não passava, não aguentava os ferimentos, ele ia falecer. Eu falei, puxa vida, pedi a Deus, falei, não, me ajuda nesse caso aí, porque agora está nas suas mãos aí. Fui para o hospital. E fiquei no hospital lá, cheguei lá quase 1 hora da tarde, e fiquei lá no hospital até os 3 funcionários ser dado alta, né? Curativo, exames e tal. Então, assim, Deus foi bom comigo, podia ter acontecido uma coisa pior, né? Então, assim, mostrou para a gente que a gente tem que ter fé, tem que ter vontade, tem que ter essa perseverança, não só na relação de trabalho, mas na relação também com o ser humano e principalmente com a equipe que trabalha com a gente. A gente precisa pensar neles, é uma coisa que eu acho muito importante. E foi dali, né, que a gente teve o início de, vamos fazer o seguinte, poucas empresas pagava seguro-saúde para os funcionários, poucas É. empresas, a maioria das empresas grandes e tal. E a gente falou assim, vou fazer, no outro dia chamei meus irmãos, falou, vamos fazer. E há 20 anos atrás a gente começou até hoje com a mesma empresa de seguro, né? Coisa boa. A mesma empresa de seguro-saúde, a gente está até hoje aí com isso. E a gente realmente tem que pensar no funcionário também, porque ele é a parte crucial desse processo aí, parte primordial do processo do sucesso da São Geraldo nesses 40 anos. O Rames, uma coisa que eu acho que é fundamental para a história da São Geraldo e para a construção desse negócio em específico, eu acho que é a relação com os arquitetos.
Eu queria saber como é que você vê o papel do arquiteto, não só na sociedade, mas na sua relação com o arquiteto, na relação com o cliente. Como é que é montado isso? Qual a importância do arquiteto nessa cadeia produtiva? A importância do arquiteto para São Geraldo, no sentido não só da São Geraldo, mas para uma construção de uma casa, de uma reforma, é primordial. Porque eu vejo assim, muita gente, hoje em dia você tem internet, e todo mundo vê tudo, e acha que todo mundo pode virar um pseudo-arquiteto. Mas não dá, né? Tem estudo, tem técnica, tem conhecimento, não é uma coisa simples assim. A arquitetura não é uma coisa simples. Eu estou construindo uma casa, eu sei como é que é uma coisa. Não é tão simples assim. Eu também tenho conhecimento, mas é conhecimento visual, mas técnico eu não sou. Eu não sei fazer essas coisas dar certo. E as coisas é o seguinte, muita gente quer brigar com o arquiteto. Não dá para brigar com o arquiteto. O arquiteto é primordial numa construção. Ele é o início de uma ideia. Você tem a vontade e ele fala assim, agora nós vamos fazer assim. Lógico que aí a coisa, o sonho vai e se realiza. E a gente faz parte desse sonho, né? A gente está nessa parte de acabamento, né? 40 anos, e faz parte desse sonho. Então eu acho o seguinte, meu recado para as pessoas que querem reformar e construir, contrate um bom arquiteto, pesquise bem antes, vê se esse arquiteto fala a sua linguagem, que isso é muito importante. Talvez o cara quer contratar um arquiteto, ele quer é um estilo de casa que ele quer, ou de uma reforma, o arquiteto não fala essa linguagem. Né? Então, talvez isso é importante para que ele escolha o arquiteto correto que vai fazer a sua vontade e o seu sonho se realizar. Sim, porque é uma alquimia toda, né? É um processo muito complexo, né? Fazer uma casa, fazer um projeto de arquitetura. Eu vejo até muitos engenheiros construindo as próprias casas. Eles têm conhecimento técnico, mas não têm conhecimento do outro lado, né? Eu acho que o arquiteto ele está nesse meio do caminho, ele é um mediador dessas vontades, né? Exato. Tecnicamente e artisticamente, e ele te dá um lugar que você vai morar, né? Um lugar que você vai ficar ali tanto tempo, né? Então não vejo por que também não contratar um arquiteto ou fazer isso na raça. Então, esse é o problema da internet hoje, né? Tem um lado bom e tem um É, lado é, ruim. mas interessante. Bom, Ramos, obrigado. Eu acho que essa conversa ela serve para marcar esse tempo também. Eu acho que acima de tudo marcar a sua percepção, que eu acho que ela é inspiradora. Tenho dito para alguns empresários, use você de modelo. Olha, Desculpa se eu posso usar os não, mas cuidado, use você de cuidado modelo, que eu vou cobrar royalty. mas porque eu vejo que você tem uma sensibilidade extra business. Você é um cara antenado, você gosta de coisa boa, você sabe que é coisa boa. Você admira o tempo nas coisas, um bom projeto, um bom profissional. Então, tem por você assim, uma admiração não só pessoal, mas enquanto profissional, acho que você está fazendo um trabalho fantástico. E agora é largar na mão dessas meninas aí. Vamos junto, vamos junto. A admiração é recíproca, né? A gente tá junto, e você falou 7 anos Bom junto, né? demais. Graças a Deus, a Patrícia 7 de 40 é muito, é não, muito, é já é muito, muito, né? já tá quase 20%, entendeu? E a Patrícia, eu agradeço a Patrícia por ter insistido em te conhecer e a gente trabalhar junto, Bom né? E tal, demais. tal. Um Então, prazer. assim, foi muito bom nesse processo todo, que as meninas estão indo aí, você tá junto aí. Então, acho que é muito legal. Acho que tudo vai caminhar. Lógico, tem que ter muita vontade, tem que ter muita persistência, né? Inovação, a gente fala de inovação, né? Você fala de tudo na vida. Hoje, a inovação traz tecnologia é rápida às vezes, e você está começando a implementar essa tecnologia, começou a ficar velha, é complexo, né, as coisas. E a cabeça desses É, meninos hoje é, são mais aceleradas que a nossa, né? Então, sim, tomara que, sim. que as coisas evoluam bem, Bora para a próxima fase. se Deus quiser. Valeu. Valeu, cara. Até já. Obrigado.